prisão histórica que vai diretamente na jugular do Alexandre de Moraes, na jugular do Temer, na jugular de vários caciques do Centrão, na jugular do presidente Lula e principalmente em muita gente que eu não posso citar o nome, porque ainda não saiu nas investigações. E Floriano, como que você sabe esse nome? Como que você estava ciente disso desde dia 24 de março? Na verdade eu tô sabendo disso e posto no Instagram e tudo mais desde 2024, mas eu achei esse stories meu, ó, de dia 25 de março de 2025. Pra quem não sabe, eu já tive até canal aqui no Instagram, no YouTube, falando de investimento. Eu tenho ativos em ações brasileiras, eu invisto já há muitos anos, mais de 10 anos em ações brasileiras, e aí eu tenho uma entrada na Faria Lima, conheço grandes investidores, já frequentei muito Investor Day de empresa, e esse era um consenso, que o Banco Master era um banco que tinha, eu não sei o que eu posso falar aqui, porque eu também não quero ser processado de nada, então eu vou utilizar sempre palavras muito leves, tá? Que tinham operações que não eram tão regulares. Eu acho que eu posso falar isso já que a Polícia Federal bateu na porta e prendeu o cara dentro do jato tentando fugir do Brasil. Eu acho que essa palavra já posso usar. Mas eu sempre vou tentar utilizar palavras bem abaixo do que a realidade, da minha opinião, porque eles têm um histórico de pegar indivíduos que criticam eles e ir no cerne do processo e destruir o indivíduo, porque eles têm uma influência muito grande no STF. E aqui vem um embalo bem interessante. Um indivíduo que tem uma influência gigantesca, preste atenção, uma influência gigantesca no STF, que é cliente do escritório da esposa do Moraes, que tem o Temer como assessor, que contratou o Lewandowski, quando ele saiu do governo, como conselheiro do banco. Esse indivíduo, presta atenção nisso, este indivíduo foi preso. Ou seja, alguma coisa aconteceu no Brasil, você concorda comigo? E tem uma reunião que aconteceu recentemente, a portas fechadas e não entrou na agenda do Lula, que foi do André Esteves com Lula. E eu vou falar pra vocês uma especulação minha, eu não tenho nenhuma informação privilegiada sobre essa reunião, mas uma especulação minha. Nessa reunião foi tratada desse assunto. Nessa reunião, provavelmente o Esteves pressionou Lula e falou: Lula, a gente tem que parar esse cara. Porque esse cara, ele identificou um buraquinho no sistema financeiro brasileiro. E aí, ele com a influência política, na influência política, ele conseguiu entrar nesse buraco que não cabia a ele. Porque pensa que era uma lacuna para dar oportunidade para bancos pequenos, para dar oportunidade para que pequenas empresas pudessem crescer no sistema financeiro brasileiro. E aí, ele quis entrar, não foi com o dedo, ele quis entrar com a mão toda. E depois ele entrou com a cabeça toda. E depois ele colocou o corpo todo dentro dessa pequena lacuna no sistema financeiro que era permitida de forma proposital para permitir acessibilidade a pequenas instituições a crescerem no país. Eu não posso explicar muito profundamente, tá? E aí ele pegou e entrou. E depois que ele, perdoe a palavra, arrombou aquela lacuna, ele começou a chamar uma galera pra entrar naquela lacuna. E aí essa lacuna cada vez ficou maior, e ficou maior, e ficou maior. Só que o sistema financeiro tem uma coisa chamada FGC, e o FGC tem muitos bilhões. Eu não lembro exatamente quantos bilhões, mas é algo na casa de 200, 300 bilhões, é muitos bilhões que tem no FGC. E aí basicamente ele entrou lá e primeiro ele representava menos de 1% da FGC, ninguém ligava. Depois 2, depois 3, depois 4, depois 10, depois 15, começou a chamar atenção. E ele poderia ter parado por ali, ele poderia ter segurado, ele poderia não ter feito uma festa contratando a Ivete Sangalo para a festa de 15 anos da filha dele. Obviamente que ele poderia, mas ele não parou. Ele foi lá e comprou uma mansão de 300 milhões em Trancoso e não parou por aí. E dessa forma, ele começou a cada vez representar um risco real para o sistema financeiro brasileiro como um todo. E aí os bancões sentaram e falaram: a gente vai ter que segurar esse homem. E aí, com toda a sua influência, ele conseguiu convencer um banco estatal a engolir essa bucha. Só que aí os bancões olharam: não, você não vai passar a mão na minha, porque quem que coloca o dinheiro para a FGC? Todos os bancões. Que é uma forma de você viabilizar e tornar o risco de crédito do Brasil mais baixo, você tornando o risco, na verdade vou corrigir, você torna mais barata a captação de dinheiro do Brasil, viabilizando um sistema financeiro muito mais eficiente e muito mais acesso à população. É isso que acontece no FGC. E é um seguro que é bancado pelos bancões, que permite bancos pequenos crescerem, por exemplo, Nubank, Banco Inter.
tudo se beneficiou muito do FGC. Se não fosse o FGC, nem nunca que eles iam conseguir captar pelos preços que eles captam dinheiro no mercado. Mas eles conseguiram isso por causa do FGC, que é patrocinado pelos bancões. E aí, basicamente, os bancões se reuniram e falaram, não, o BRB não vai comprar o banco, porque isso é uma bomba. E todo mundo sabia que era uma bomba. E só para você ter noção como isso era escancarado, eles utilizaram este ativo para dar lastro a muitas das operações financeiras que eles faziam. Esse aqui é uma empresa que não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas eles inflaram o preço da ação. Olha só, eu já tive essa ação e eu perdi dinheiro com essa ação porque eu saí antes da explosão e, felizmente, eu saí antes da explosão porque eu paguei R$13, hoje está 29 centavos, eu perdi acho que uns 20% nela, faz parte do jogo. Mas basicamente entende isso aqui, ó, 7 de junho de 24 e foi até, deixa eu ver quantos mil por cento, chegou acho que 3.000% aqui no topo, chegou a 2.850%, 2.800% foi a alta. E isso aqui eles utilizaram para viabilizar muitas operações financeiras. Ou seja, qualquer indivíduo conseguia olhar isso e ver que não estava bom. Tanto que as investigações falaram que começou 2024. Cara, isso aqui era uma investigação muito fácil, durava 2 meses. A grande realidade é que a investigação aconteceu e só caiu porque os bancões tocaram o tambor. Mas os bancões sozinhos tocando o tambor, historicamente, não ultrapassa a força do STF, a força do Centrão e a força dos políticos tradicionais. Agora, a gente tem 2 explicações que eu vou explicar nesse vídeo, que é como que chegou a esse ponto. Ou seja, eles soltaram a mão ou realmente foram atropelados. É isso que eu vou me aprofundar nesse vídeo, então curte o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos começar com o pé direito. Eu gostaria até de saber se vocês gostam desse tipo de vídeo um pouco mais explicado, entrando no meandro do Brasil. E obviamente, se você quer aprender a investir em dólar, eu te convido a adquirir o meu e-book Investindo em Dólar. Agora vocês vão poder ver um pouquinho mais do meu conhecimento financeiro, já que aqui eu comento muito mais notícias políticas, e agora a gente encontrou a política e as finanças, que vai ser extremamente interessante contar essa história magnífica para vocês. Lembrando que eu vou sempre amenizar, eu sei de muitos outros nomes muito relevantes do mercado financeiro que estão envolvidos, mas eu vou amenizar e não vou falar porque eu não quero ser processado. Mas se você quiser apoiar o meu canal e também aprender a investir em dólar do zero, adquira o meu e-book. O link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Também gostaria de mostrar para vocês que é assim que você recebe o e-book, tá? O e-book vai estar disponível dessa forma aqui. E eu vou adicionar também aulas te ensinando a investir em dólar e também abrir conta, converter. E nesse e-book eu te ensino a converter seu dinheiro do real para dólar e depois desse dólar alocar em investimentos, para esse dólar render para você e você não ficar embaixo do seu colchão, perfeito? Então o link está aqui na descrição. E se você quer ficar sempre informado e não depender do YouTube, entra no grupo do WhatsApp, também tá com o link aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Agora vamos começar com o pé direito. Primeiro eu gostaria de mostrar esses comentários para mostrar o tamanho da sujeira que são as reportagens brasileiras. Olha o nível que chegou a revolta da Globo contra o comentário do chanceler alemão. Presta atenção. Tão inacreditável e surpreendente essa declaração que no primeiro momento por aqui houve o cuidado de checar a fonte, porque estamos na era da inteligência artificial e isso soou absurdo, extemporâneo, inapropriado. Alguém poderá chamar de gafe diplomática, mas foi pior. Foi preconceituoso, foi xenófobo e veio de um chanceler alemão, porque a gente vai reconhecer na fala dele uma sombra que até hoje acomete a Alemanha do que houve na primeira metade do século passado e que motivou a Segunda Guerra Mundial. A ideia de uma supremacia ariana, de um povo melhor do que os outros. Porque Cara, o cara quis associar o comentário do chanceler alemão com a pior catástrofe da humanidade que aconteceu na Alemanha, e hoje eles têm várias regras, eles têm vários monumentos pelas cidades para lembrar isso e nunca se esquecer e nunca repetir. E é bizarro, o cara teve a coragem de utilizar isso para atacar o chanceler. Ele simplesmente ignorou que o chanceler veio para um evento internacional que deveria ter padrão internacional e teve goteira, alagamento, invasão de índio numa cidade que não é segura. Teve uma van de uma delegação que foi que atearam fogo numa cidade que não tem uma urbanização adequada para receber esse tipo de evento, num local pobre.
E aí você quer assim, mas você ignora tudo isso e coloca, isso é xenofóbico, isso é porque eles se acham superiores. E a gente pode até, vou me arriscar em fazer esse comentário. E eu convido, nem vou fazer muito não, vou convidar você. Visita Belém e depois visita Berlim. E aí você me responde, qual cidade é superior? Qual cidade você gostaria de morar? Qual cidade você gostaria de criar os seus filhos? Você gostaria de criar em Belém ou em Berlim? Você está sendo xenofóbico. Não, eu estou sendo literal. Berlim tem uma das malhas de transporte urbano mais eficientes do mundo. Berlim tem uma segurança gigantesca. E aí você quer comparar com Belém. E eu vou falar que a culpa disso não é do brasileiro. A culpa é em parte dos brasileiros, que é o brasileiro que elege os políticos. Mas a culpa é que não faltou dinheiro. Tem notícia falando que foi investido 5 bilhões de reais. 5 bilhões era muito mais que o suficiente para você fazer uma estrutura que não tenha goteira. Amigos, pelo amor de Deus, a gente não tá falando que a proposta ali era fazer uma ponte subterrânea, que realmente a gente está na fronteira do conhecimento tecnológico humano. Não, a gente tá falando que teve goteira. Goteira, você resolve goteira na tua casa. Provavelmente na tua casa não tem goteira. Ou seja, como que você investe 600 milhões, que a parte do estante foi de 500 a 600 milhões, só a parte ali da infraestrutura, foi isso, como que você investe 500 milhões em um negócio e fica com goteira? Me explica. 500 milhões, não é 500 milhões para morar 1 milhão de pessoas, não, é 500 milhões para um evento. Ou seja, e aí ele usa esse é nojento, na moral, esse comentário dele é nojento demais. Declaração deixa no ar exatamente um desprezo pelo Brasil de uma forma geral. Desprezo pelo Brasil, exatamente, é desprezo pelo Brasil. Você investir 5 bilhões em um evento e não ficar bom. É desprezo pelo Brasil, exatamente. Você ter pessoas passando fome, sem saneamento básico em uma região e o meio ambiente lá, a Secretaria de Meio Ambiente, travar a exploração de petróleo que poderia levar o PIB daquela região para o maior do Brasil, tirando aquele povo da pobreza, isso é desprezo pelo ser humano. Isso é lamentável, mas isso você não vai comentar. Obviamente você não vai comentar, né? E por Belém do Pará em particular, é descabido. Eu não esperaria outro procedimento do chanceler alemão do que um pedido formal de desculpas. Ele deve isso. E a Alemanha é um país curioso no sentido de que tem uma cultura que na reconstrução daquele país que se tornou o mais rico e populoso da Europa, foi muito inspirado em diretrizes que hoje são reconhecidas como referenciais para o mundo na direção da sustentabilidade, em relação à matriz energética. Esse comentário dele foram podre, mas eu gostaria de convidar ele para fazer comentários sobre isso aqui, ó. Que eu não separei esse vídeo aqui, mas eu lembrei dos comentários dele aqui e já tá aqui, eu vou mostrar pra vocês esse vídeo aqui, ó. Esse aqui é o vídeo do Mamãe Falei sobre como é o Pará, porque ele comentou, olha, um desrespeito com o Pará. Isso aqui é o maior desrespeito possível com o Pará, presta atenção. Olhada como que é o estado do Pará. Você tem o Jarder Barbalho, que é senador. Você tem o Helder Barbalho, que é governador. Você tem a Daniela Barbalho, que é a esposa do Helder Barbalho, que é conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Você tem o Jader Filho, que é ministro das cidades. Você tem o Priante, que é primo dos Barbalho, que é deputado federal. Você tem o Igor Normando, que também é primo deles, que é prefeito de Belém. Você tem a Elcione Barbalho, que é a mãe deles, teve 7 mandatos de deputada federal. Você tem a Simone Morgado, que é esposa de Jader Barbalho, que é ex-deputada federal. Ou seja... Pera, não acaba por aí. Os tribunais de conta do estado, do Pará, e acho que lá tem o Tribunal de Contas do municípios, as indicações são todas assim, primo do Barbalho. Isso não é uma vergonha, isso não é um descaso com o povo paraense, eu te convido a refletir. Eu acho que o nome dele é Camarote, né? Não sei se é esse o Camarote. Mas, e aí? Não vai falar nada? Não vai falar nada, né? Não vai falar nada. Porque isso não foi pautado pelo governo para ele defender. É lamentável, meus queridos, é lamentável. Vou cortar alguns vídeos aqui, vou deixar pro próximo vídeo, senão a gente vai... eu vou atrasar aqui, que eu quero falar muito do Banco Master ainda. Tem vários vídeos aqui sobre a Venezuela, internacional. Mas vamos logo para a questão do Banco Master. Esse aqui são alguns vídeos sobre a PL também. Só que se eu entrar nessa parte da PL eu não vou conseguir falar do Banco Master, então vamos direto pro Banco Master. E esses outros vídeos eu vou deixar pro próximo vídeo de hoje, tá? Então agora presta atenção no que aconteceu no Banco Master, presta atenção. A casa caiu para Tio Vorcaro hoje de manhã, fundador do Banco Master, que acabou sendo preso. A questão é a seguinte, o que a gente aprende com esse episódio, né? Ele tentou fazer a venda para inúmeros players.
não conseguiu, o Banco Central barrou a operação acertadamente. Aí aparece um grupo Fictor, que é Operativos Estressados, que só tem um capital social de 4 bilhões e vai comprar um negócio com uma dívida de quase 7 bi. Obviamente que eles eram representante comercial de investidores árabes até então desconhecidos, que estavam tentando fazer o deal correndo. A placa do Mubadala apareceu para poder comprar o pedaço da fintech do Mubadala. Agora a questão é o seguinte, né? Quando você brinca de banqueiro, ele achou que poderia ser um André Esteves hypado moderno, fazendo negociações ao mesmo tempo. É verdade que vários executivos que por lá passaram encheram o rabo de ganhar dinheiro, venderam sua participação, venderam empresas do qual eles eram acionistas e o Vorcaro, entre aspas, ficou sozinho, inebriado pela sua própria vaidade. Lembra até um pouco aquela historinha lá do tio Ike Batista, né? Lembra quando o Dr. Oil dizia que ele tinha óleo e ele ficava lá dizendo que ia buscar mais, enquanto os executivos alegaram que avisaram ele, mas deixaram o barco e, em tese, ele ficou sozinho a ver a Polícia Federal pegando a tua porta. Eu só me pergunto se o lobby do tio Michel Temer vai ajudá-lo nessa, porque tem muita coisa envolvida, deve chegar até a gente no Supremo e tem ligação direta com o escândalo do INSS. Faria Lima vai aprontar os seus escândalos, o mercado financeiro é assim. Sempre estoura uma bomba, mas depois o mercado esquece. Lembra? Mas essa aí vai machucar muita gente. Agora vamos pra galera que vai machucar. Presta atenção, que vai ficar muito interessante. Não tem muita novidade, Mônica, porque é o velho esquema de sempre com novos caminhos, né? Operações fraudulentas, operações fantasmas, como disse o Alex. Vamos lembrar lá da época do Banco Nacional, que também tinha ali as contas correntes falsas, né? Para tentar maquiar o balanço do banco, pressão política. Então o roteiro é o velho roteiro de sempre. O que está assustando hoje em Brasília o mundo político? Porque eu conversei logo cedo com investigadores, tanto ali do lado do Banco Central quanto do lado da Polícia Federal. A avaliação é a seguinte: a PF vai expor os tentáculos políticos do Banco Master aqui em Brasília. Estão ali no alvo das investigações governadores e parlamentares que tinham poder de pressão sobre bancos e sobre fundos de pensão, que entraram em operações fraudulentas e essas operações acabaram escapando do controle tanto de fundo de pensão quanto de banco. Em algumas delas, na avaliação de investigadores, esse risco foi identificado e, mesmo assim, as operações foram realizadas por conta de pressão política, que veio tanto de governadores como também Governadores, anotem essa. do mundo político aqui de Brasília, principalmente ali, segundo os investigadores da PF, do mundo político do Centrão, que tem ali acesso a esses bancos, acesso ao BRB, acesso à Caixa, acesso a outras instituições financeiras, em que você observa esse entrelaçamento de influência política com algo que não deveria ser, que é o sistema financeiro, né? Então, para que um banco como o BRB comprasse ali carteiras de crédito falsa, né? Carteira falsa de crédito do Banco Master, com certeza, na avaliação da PF, fugiu ali do controle do banco. Fato. E foi autorizada por pressão política. Então, neste momento ali, é essa avaliação. A PF vai expor os tentáculos políticos de Vorcaro aqui que tentaram salvar o banco. E não são poucos. Mônica, Vitor, olha... Amigos, isso é uma bomba nuclear no sistema político brasileiro. E ele foi avisado. Como assim ele foi avisado para fugir do país? Tanto que, presta atenção como que ele foi preso. A Federal descobriu que ele estava ontem à noite no aeroporto de Guarulhos em um avião particular. Segundo investigadores, ele iria embarcar para a Europa, mais especificamente para Malta. Provavelmente ele sabia que ia dar ruim. Provavelmente ele sabia que a operação seria feita hoje. E aí ele foi meter o pé ontem. Ele deve ter sido avisado em cima da hora, porque a operação fica bem restrita e só é liberada muito próximo, ou seja, foi liberado por algumas vozes aí que podem ter chegado na cabeça dele depois. E aí ele ia pra onde? Pra Malta. Por que pra Malta? Jogo é jogador, né?
Por conta disso, a prisão dele ainda foi deflagrada ontem à noite, justamente no momento em que ele estava saindo após o anúncio da venda do Banco Master com um aporte financeiro de 3 bilhões de reais. Acontece que hoje, portanto, as instituições estão fazendo essa operação. Eu falo as instituições porque, de fato, as medidas são deflagradas pela Polícia Federal, mas tem autorização do Ministério Público e o Banco Central também acompanha todas as medidas que estão sendo feitas. Por quê? Porque a suspeita é justamente de que o banco tenha emitido títulos de créditos falsos para outras instituições do sistema financeiro. Por conta disso, o Banco Central também já emitiu um comunicado nessa manhã falando de medidas que estão sendo tomadas no banco, como, por exemplo, o Banco Central está comunicando a liquidação extrajudicial e a indisponibilidade de todos os bens do Banco Master, que vai ficar, portanto, com uma observação por 120 dias de todas as medidas que serão tomadas, e essa importância aqui destaco novamente, que é a indisponibilidade dos bens do banco. Hoje, portanto, a Polícia Federal faz essa operação para analisar de fato essa emissão que possivelmente foi falsa de títulos de crédito. E segundo os investigadores, todos os responsáveis podem responder no fim dessas investigações por gestão fraudulenta, por gestão temerária, e há ainda também a possibilidade de que eles respondam por organização criminosa. A Polícia Federal... Ou seja, os tentáculos eram tão profundos que ele foi avisado anteriormente. Perfeito, vocês estão conseguindo se alinhar. Eu tô mostrando esses vídeos para ficar todo mundo na mesma página, para depois, quando eu for soltar meus comentários, todo mundo entender. Mais uma sequência de informação, presta atenção. Calma. Também para o impacto político dessa operação. É sabido que Daniel Vorcaro tinha muitas relações no mundo político. Vou soltar alguns nomes para animar vocês. Temer, Moraes, Ciro Nogueira, são alguns. E vai vir mais, vai vir mais. Vai vir Cláudio Castro, vai vir gente de direita também, infelizmente. Usava isso para se manter, inclusive para pressionar o próprio Banco Central a aceitar uma nova negociação, e isso vai ter impacto nos próximos dias. A gente vai ver, sim, um impacto do transbordamento de um caso que é financeiro, que é a maior operação financeira, a determinação do Banco Central de liquidar um banco. Isso tem um impacto geral no mundo financeiro, mas também deve arrastar boa parte da política pelas conexões. Um comentário sobre a questão do sistema financeiro. O sistema financeiro vai sair intacto, vai custar caro e vai ser positivo para o sistema financeiro brasileiro. Porque esse era um câncer que todo mundo estava vendo e pensou, caraca, a política do Brasil é tão suja que nada vai acontecer. E cada vez esse câncer crescia mais. Quando ele estava lá 1%, 2%, ok, vai, é política, é a sujeira mesmo. Mas quando ele começou a ocupar 10%, 15% da FGC, começou a ficar preocupante. Os bancões começaram a ficar preocupados. O Esteves entrou para negociar, entrou muita gente grande para negociar, e mesmo assim a influência dele, que estava no cerne da política, conseguiu manter ele de pé por muito tempo. Só que a voracidade do cara era tão grande que ele não parou no 1, no 2, no 3 bilhões. Ele foi para casa das dezenas. Foi algo bizarro que estava acontecendo aqui no Brasil. E beleza, vamos seguir aqui. E tem gente muito mais aprofundada por trás desse cara. Esse cara era quase um laranjão, sendo sincero, que o banco tinha no mundo político. Então, primeiro a gente vai ter que ver como fica a vida real, né? Como ficam esses recursos dos investidores, como o Master pode honrar isso, a liquidação de bens que ainda existem. Essa investigação, o que eu ouvi é que a Polícia Federal vai dar ao longo do dia mais informações, os motivos, inclusive, da prisão, quem no BRB está sendo investigado e vai sofrer também algum tipo de busca, apreensão, até mesmo se fala em medidas mais gravosas, mas é importante a gente olhar para como o mundo financeiro, o sistema financeiro vai reagir a isso também com perdas, né? Isso sempre acontece. Mas, de qualquer maneira, foi visto como uma medida corajosa do Banco Central, falei com fontes do mercado financeiro hoje, exatamente por estancar essa modalidade que o Banco Master era visto como um grande praticante, né, dessa forma de você emitir CDBs ou falsos ou alavancados para arrecadar recursos sem lastro. É muito importante.
Amigos, começou a colapsar, isso é muito bom pro mercado financeiro, isso não é ruim, tá? Isso é bom porque gera credibilidade, e a base das finanças de qualquer país é a credibilidade. A base do dinheiro de qualquer país é a credibilidade. Por que o dólar é o mais forte? Porque tem o maior exército do mundo por trás, porque tem a maior economia do mundo por trás. É essa que é a base do lastro do dólar em resumo, tá? Em resumo é isso. Tanto que quando chegou lá o maior porta-aviões do mundo, saiu até umas brincadeiras assim no Instagram, o lastro do dólar, tinha foto do porta-aviões. É isso, o lastro do dólar é isso, é ter a confiança de manter a maior economia do mundo preservada pela segurança, porque tem muita segurança, já que você tem muito investimento em força bélica, ou seja, é isso que é o lastro do dólar, ou seja, confiança. E hoje a gente ganha mais um degrau de confiança. Agora, só um detalhezinho, que é quase uma piada isso aqui, presta atenção. Pouco eu tinha falado sobre o diretor-geral da PF, que está lá no Congresso, na CPI do crime organizado, ter dito que R$1.600.000 foram achados na casa... Olha que interessante, eles estavam pagando uma Selic, uma CDI gigantesca, estavam pagando 120 do CDI, ou seja, isso significa mais uns 17, 18% ao ano, e o cara preferiu deixar o dinheiro dele em casa do que deixar aplicado no próprio banco que ele era diretor. E você aí com dinheiro no Banco Master, amigos, tem que ser inteligente, vamos seguir aqui agora. Agora vamos pro core do negócio, vamos lá, o que aconteceu? De Moraes a caciques do Centrão do PT, as conexões do Banco Master, e agora vai começar a ficar interessante, presta atenção. De Moraes a caciques do Centrão e do PT, as conexões do Master. Escritório da mulher de Alexandre de Moraes foi contratado por Vorcaro. Seu sócio é íntimo do líder... Quem diria que o Moraes aparecia nisso, né? No que o Moraes não está envolvido? Essa é a pergunta. De Lula no Senado, Jacques Wagner. Os banqueiros Daniel Vorcaro e Augusto Lima, do Master, presos nesta terça-feira 18/11 pela Polícia Federal, tinham relações nos três poderes e trânsito entre políticos da direita, do centro e da esquerda. Vorcaro contratou o escritório de Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. 2 filhos do ministro atuam no escritório. O ex-presidente Michel Temer, que indicou Moraes para a vaga no STF, também trabalha como consultor para o banqueiro. No meio político do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre União AP, ao líder do PP, Ciro Nogueira Pi, o banqueiro tinha acesso à alta cúpula do poder. Augusto Lima, por sua vez, mantém estreita ligação com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner BA. Foi na Bahia, estado que representa o coração do petismo no Nordeste, que nasceu o Credcesta, um cartão de crédito consignado com benefícios para servidores públicos e outros convênios, a galinha dos ovos de ouro do Master. Apesar dos contatos influentes, a operação deflagrada hoje não surpreendeu ninguém em Brasília. Há tempo se apostava que a PF bateria na porta de Vorcaro. Surpreendeu sim. Todo mundo poderia apostar que aconteceria alguma coisa, mas no momento que acontece, surpreende. Porque esse cara tá fazendo essas coisas há muito tempo. Pensa que começou com 1, 2, 3 bilhões e saiu dos 3 para os 4, dos 5 para os 6, 7, 8, 9, entendeu? Ou seja, muito tempo. Quando alcançou o bilhão já poderia ter caído. Não caiu com 1, não caiu com 2, não caiu com 3. Não era certeza que ia cair. Esse é o grande fato, não era certeza. E agora vamos para outro ponto, que agora a gente chega no governo do Rio de Janeiro. Tribunal de Contas contesta investimento de cerca de R$1 bilhão do governo do Rio no Banco Master. Claudinho foi avisado que deveria intervir. Claudinho ignorou. Claudinho agora vai pagar um preço gigantesco e vai acabar perdendo o mandato, se não for preso, tá? Rio Previdência investiu 2,6 bilhões no fundos do Grupo Master. TCE-RJ fala em risco aos aposentados. Nesta terça-feira, o Banco Central decretou o regime de administração especial temporária do Banco Master por 120 dias e a liquidação do conglomerado. O presidente da instituição, Daniel Vorcaro, foi preso pela instituição horas antes, na noite de segunda. A Rio Previdência foi fundo responsável pelo pagamento das aposentadorias e pensões a 235 mil servidores inativos do RJ, aplicou 2,6 bilhões. E basicamente o cara foi avisado, entendeu? Ele foi avisado, em algum lugar aqui ele vai falar que foi avisado. E aí ele recebeu um aviso e ele não falou nada, não fez nada. Vai simplesmente tomar. O STF já tá com ódio da cara dele, ele vai acabar perdendo o mandato e vai ser preso. Por quê? Porque brincou, foi moleque, deixou.
Isso aqui, obviamente, teve alguma coisa por trás para autorizar, porque isso aqui foi depois do escândalo do BRB, foi depois de vários escândalos, e, cara, você não precisava ser um gênio. Se eu, que não sou relevante, não sou nada, eu sabia disso, imagina um governador de estado, quantas pessoas devem ter ido no ouvido dele e falar, cara, isso não é muito bom, cara, isso não vai dar certo, cara, vai dar ruim. Ele achou que talvez pudesse terminar o mandato antes de estourar. Estourou no colo dele. Então isso aqui vai ser brutal para a direita, porque era um cara que teria um potencial capital político gigante. E agora sair nesse escândalo que ele vai prejudicar aposentado, acabou o capital político do cara. Acabou. Mas vai demorar um tempinho, porque vai ter que quebrar primeiro. Isso deve acontecer aí nos próximos meses. Quebrar no sentido de falar, cara, vai ter default, não tem dinheiro para pagar ninguém. É isso que tem que acontecer. Mas isso não vai ser imediato. Eles vão verificar, eles vão descobrir que tudo era a casca era toda oca. Quando eles descobrirem isso, aí vai ter o escândalo de que tudo era oco, que era uma grande fraude. Teve o escândalo, teve a fraude, vai começar aposentado não receber. Aí cai o Cláudio Castro. Não vai ter operação no Rio, não vai ter a mega operação, não vai ter tirado de barricada que vai salvar esse cara. Não vai ter. Se acontecer nesse sentido, esse efeito dominó, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quer colaborar e também aprender a investir em dólar, eu te convido a adquirir o meu e-book por apenas R$ 49,90. Lembrando que esse preço é promocional. Assim que eu liberar as aulas aqui na plataforma, esse preço vai subir de forma exponencial. Então aproveita, o link está na descrição e também fixado no primeiro comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.